Boa tarde, galera, ou boa noite, ou bom dia, depende do horário que vocês estiverem me assistindo. Bom, eu queria apresentar para vocês algumas coisas sobre o meu poema favorito, As Palavras, do Domingos Pascoal Segala, que é um importante gramático brasileiro. Ele criou alguns livros importantes que são usados nas escolas para se estudar a língua portuguesa, mas para mim a maior obra dele é esse poema. Eu não estou brincando, eu acho esse poema lindo demais. As Palavras do Pascoal Segala, Domingos Pascoal Segala. O poema diz o seguinte: As palavras dormem o seu sono profundo, como pedras no seio das montanhas. Desperta-as e constrói com elas a tua torre, bela e inabalável, que até os furacões respeitem, quando ruge em redor a tormenta implacável. As palavras dormem nos jardins do sonho, como sidéricas jazidas no regaço dos morros. Desperta-as e faze com elas não armas mortíferas, instrumentos de dor, mas cordas de harpa, que o brando vento vibre, cantando canções de amor. Esse é o poema, ele é curtinho mesmo, mas eu gosto muito do que ele diz, pelo menos de como eu interpreto, do que eu acho que o poema está dizendo, né? Por causa da minha formação, às vezes eu tendo a tentar ler os textos como tentando entender exatamente aquilo que o autor estava tentando dizer. O que é muito bom quando se lida com documentos históricos, por exemplo. Mas quando se lida com poesia, quando se lida com arte, tem uma coisa que é tão importante quanto, que é a polissemia do texto. Ou seja, o texto pode ter significados diferentes para cada leitor. Isso acontece quando é uma poesia, quando é uma peça de teatro, quando é um filme. Cada pessoa vai ter uma interpretação diferente do que aquilo significa. Tendo isso em mente, eu quero mostrar para vocês a minha interpretação desse poema, o que eu acho que ele quer dizer. Bom, o poema começa dizendo que as palavras dormem o seu sono profundo. O que ele está dizendo é que, metaforicamente falando, as palavras não passam a existir no momento que a gente fala, mas elas já existem dentro da gente, incubadas, como pedras que estão escondidas no interior das montanhas, no seio das montanhas, como ele diz. Ele fala seios como se as montanhas tivessem partes de corpo humanas e as pedras estão enterradas dentro dele, como as palavras estão enterradas dentro da gente, dentro de nós que somos humanos. E aí ele dá uma exortação, ele diz: desperta-as e constrói com elas, faz alguma coisa com essas palavras que estão enterradas dentro de você. E que seja uma coisa tão bonita e tão firme quanto uma torre inabalável, bela e inabalável. Inabalável, ele está dizendo, seja uma pessoa de palavra, a sua palavra tem que valer alguma coisa. Nem mesmo furacões podem ser capazes de derrubar o valor da sua palavra. Nem mesmo a tormenta implacável. A tormenta implacável e o furacão precisam respeitar a torre que é construída com as suas palavras. Esse é o nível do valor que as suas palavras precisam ter. Depois ele volta para a metáfora das palavras estarem dormindo, mas dessa vez ele diz exatamente onde as palavras estão dormindo. É nos jardins dos sonhos. Por quê? Porque nos sonhos, tudo pode acontecer, não existe limite. O limite é a nossa imaginação.
E por isso os sonhos são experiências tão inesperadas e imprevisíveis, porque tudo pode acontecer. E as palavras dormem no mesmo lugar de onde vêm os sonhos, porque com as nossas palavras, da mesma forma, tudo é possível. O limite é a nossa imaginação. A gente pode criar qualquer coisa com as palavras, desde uma história sobre viagens espaciais até uma canção de amor. Então, não existe limite, tudo é possível com as nossas palavras, assim como nos sonhos, tudo é possível. E ele retorna à metáfora de que as palavras são uma coisa escondida no interior de montanhas, mas agora ele diz que são sidéricas jazidas, como minério de ferro, pedras preciosas, minerais. Jazidas são lugares de onde você tira minerais valiosos. E sidérico vem de siderúrgica, que é trabalhar com metais. Bom, na imagem eu coloquei minério de ametista, mas é porque é uma imagem bonita, eu acho que combinou com a beleza do poema, eu diria. E essas sidéricas jazidas ficam onde? No regaço dos morros, ou seja, no colo dos morros. Mais uma vez, numa parte dos corpos que é como se fosse dos morros, que é como se fosse a parte do corpo humano. Antes ele falou que ficava no seio das montanhas, agora ele está dizendo que fica no colo dos morros. E o fato do morro geralmente ser menor que a montanha, eu acho que não significa nada aqui. Eu acho que ele usou morro e montanha quase como sinônimos, para fazer a mesma metáfora com palavras diferentes. O que é bem inteligente para um poeta se fazer, né? Bem inteligente quando os poetas fazem isso. E ele não só repete a mesma metáfora, como ele também repete a mesma exortação. Ele diz: desperta-as e faze com elas. Mas dessa vez, ele lembra um detalhe importante. Nem tudo que você faz com as palavras é bonito. Então tome o cuidado de que as suas palavras não sejam armas mortíferas, instrumentos de dor. O que é quando nós usamos as palavras como armas mortíferas e instrumentos de dor? Isso é simples. É quando a gente usa as palavras de maneira a machucar a outra pessoa. E é esse tipo de uso das palavras que ele está pedindo que nós tentemos evitar. Claro que não vamos ser ingênuos, não dá para nunca falar uma coisa que não vai machucar outra. Eu sou professor, eu sempre tento tratar os meus alunos com o maior carinho e gentileza, mas sempre tem alguns alunos que são complicados, que vão brincar de cabo de força com a gente e vão tentar minar a nossa autoridade na frente da sala. E muitas vezes eu tive que falar de maneira mais áspera, mais firme, eu diria até ignorante com esses caras. E eu não gosto que seja assim, mas não funcionaria se não fosse de outro jeito. Mas o que o autor está dizendo é: sempre que possível, tente usar as suas palavras não como armas mortíferas, instrumentos de dor, mas como cordas de harpa sendo vibradas por uma brisa suave, por um brando vento. Imaginem uma harpa em um lugar aberto, em cima de uma mesa num jardim, e vem um vento suave e passa pelas cordas da harpa, fazendo ela vibrar um som melodioso, suave. Esse som, é com esse som que ele compara as palavras que deveriam sair das nossas bocas. As nossas palavras deveriam ser suaves, doces, como uma corda de harpa sendo vibrada por uma brisa. Isso é muito bonito. Seria como se cada palavra que saísse da nossa boca fossem canções de amor. É isso que o poema está dizendo, pelo menos na minha interpretação, na minha visão.
E eu acho isso bonito demais. Um pouco idealista? Talvez. Mas eu acho que não dá para passar com a mente sã por essa vida sem um pouco de idealismo de vez em quando. Talvez esse ideal de sempre falar palavras bonitas para as pessoas, de ter palavras bonitas para dizer o tempo todo, talvez seja inalcançável. Talvez ninguém consiga viver só falando de maneira bonita, de maneira poética, de maneira que vai confortar as pessoas, que vai fazer quem está com raiva se sentir mais calmo, quem está feliz se sentir ainda mais feliz, quem está triste se sentir menos triste. Talvez seja um ideal inalcançável, mas ainda assim é um ideal que a gente deveria buscar. As palavras são como flechas, depois que a gente lança elas, não tem como elas voltarem para trás. Bom, no caso das flechas, dá para a gente buscar elas e guardar de novo na aljava, mas vocês entenderam a metáfora, né? É isso. Isso é o que o poema diz, na minha opinião. Se vocês têm uma interpretação diferente, coloquem aí no chat. Eu vou gostar de ver a interpretação de vocês. Esse é ou não é um dos poemas mais bonitos que vocês já ouviram? Falem aí. É isso, eu vou me despedindo aqui. Obrigado por terem ouvido até o final. E até mais, galera.